bíblico. Depois iremos passar um vídeo de alguns exemplos de pessoas, personagens que deixaram algumas marcas nesta história, que com certeza você não se recordará do seu nome, mas se recordará dos seus feitos. Porque mais importante em nós como cristãos, mais importante é lembrarem-se daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós fomos. Quando estão a perceber? Amém? Porque se formos lembrados, o Luís fez, o Telmo fez, a Antónia fez, puro egocentrismo, não. Tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Mestre, e tudo aquilo que nós fazemos não é para que o nome próprio seja exaltado, mas o nome de Cristo Jesus. Amém? Então o texto diz o seguinte, Marcos 14, capítulo 3 a 9, diz o seguinte: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela partiu o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de quem? De Jesus. Alguns, diz assim comigo, alguns que estavam ali, repito, alguns ainda precisam de um certo trabalho de Jesus. Alguns ainda não entendem algumas atitudes e alguns comportamentos em prol do reino. Alguns ainda não têm a consciência e não conseguem discernir as profecias que são lançadas. E neste caso, nesta casa de Simão, o leproso, alguns não conseguiram interpretar o que estava a acontecer ali. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns para os outros: que desperdício! Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, 300 denários. Assim, nada mais, nada menos que o ordenado anual, o ordenado de um ano de um trabalhador na época, que poderiam ser dadas aos pobres. E para além de eles estarem zangados, o versículo termina da seguinte forma: eles criticavam duramente, com dureza, aquela mulher. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque é que vocês estão a aborrecê-la. Ela fez por mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. O que Jesus estava aqui a dizer era que as oportunidades que surgem na nossa vida muitas vezes são únicas, exclusivas, não irão existir mais. Então eu quero atentar para o seu discernimento espiritual, atenção espiritual, para que você possa agarrar esta oportunidade única. Esta mulher teve uma oportunidade única que não voltou a acontecer. Porque faltavam 2 dias, daqui a 2 dias Jesus iria ser crucificado e jamais estaria na mesma condição com estes homens e mulheres. Esta oportunidade dada a todos, só alguns a aproveitaram. A oportunidade dada a todos aqueles que estavam reunidos naquela casa, só alguns aproveitaram. Mas só uma mulher teve o discernimento da sua ação. Teve a oportunidade de contemplar, de ungir, profetizar sobre a vida do Messias. Deixe esta mulher em paz. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo, ungir o meu corpo para o meu sepultamento. Fez um ato profético. Supostamente, somente depois de Jesus ter morrido, é que o mesmo corpo era ungido. Mas neste caso, esta mulher teve um ato profético. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês
que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez. E ela será lembrada. Será lembrada. Sempre que o Evangelho for pregado, esta atitude que muitos não levaram em conta, muitos desprezaram, muitos julgaram, ela será lembrada. Será lembrada. O tema da mensagem de hoje é os bem-lembrados. Os bem-lembrados. Vamos passar agora um vídeo que você vai ver, não sei se são 10 personalidades históricas que falam de algumas invenções que os mesmos criaram. E como eu disse anteriormente, com certeza você não se irá recordar dos seus nomes, mas com toda a certeza dos seus feitos. Amém? Podem passar o vídeo. Invenções? Quem viaja muito, com certeza, lembra-se do seu inventor, verdade? Então, é de facto algo estrondoso, maravilhoso, nós recordarmos destas pessoas e de pensarmos o quão úteis são as suas invenções e o marco na história. À luz da palavra de Deus, eu quero partilhar convosco alguns pontos pelos quais nós devemos ser bem lembrados enquanto navegadores nesta terra. Se há algo importante e que Jesus quer em nós, é que nós deixemos um legado para a próxima geração. Que nós sejamos bem lembrados, não somente por aquilo que eu posso, eu quero, eu faço, mas por quem Ele é em nós. É sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Os bem lembrados. 2 dias antes da Páscoa, conforme João, capítulo 12, versículo 1, fala, em Betânia, uma cidade situada mais ou menos a 3 km de Jerusalém, na casa deste homem, Simão. E é engraçado que tinha que dizer o leproso. E você, se calhar, olha numa perspectiva, pô, um leproso, meu Deus do céu. Mas repare na perspectiva de Deus. Um leproso que outrora foi curado. Um leproso que outrora foi salvo. Um leproso que outrora viu a sua vida ser cheia da graça e do poder de Deus, não é?
Então é nesse sentido. Então neste lugar, nesta casa, Maria, irmã de Marta e de Lázaro, derrama um puro nardo. A própria Bíblia especifica que é algo caro. A observação feita pelos demais homens que estavam naquele lugar assim o diz. Que desperdício! Que desperdício no tocante ao seu valor e à sua aplicação. Ok? Duas visões. No tocante ao seu valor, que desperdício tão caro. Podíamos fazer tanta coisa, tantos recursos que poderíamos ter feito se o vendêssemos. E que desperdício. Então, neste lugar, nesta casa deste homem, perante todas aquelas pessoas, é derramado um puro nardo por uma mulher que o próprio Lucas a descreve como uma mulher pecadora. E à luz da Bíblia, à luz da história também judaica, nós podemos fazer um exercício no dia de hoje, homens e mulheres, colocar-nos na posição desta mulher. Porque talvez se nós nos colocarmos e olharmos para este texto somente numa perspectiva de uma mulher moderna, contemporânea, nós não vamos entender nem um pouco, nem 10% da sua atitude e da sua coragem. Mas se nós nos colocarmos numa perspectiva histórica e cultura judaica, nós vamos entender a responsabilidade, a coragem, a ousadia que esta mulher teve ao quebrar o recipiente, o gargalo, digamos assim, e derramar o puro nardo sobre Jesus. Qual a posição desta mulher no tempo de Jesus e de acordo com a cultura judaica? Qual era a sua posição? A história diz-nos e a cultura judaica diz-nos que ela não era nada mais, nada menos que um objeto. Mulher casada, ok? Na cultura judaica, ante o homem, não era mais que um puro objeto. Era um pertence para o seu esposo. De tal maneira que era equiparada aos seus servos, aos seus projetos, aos seus bens materiais, como era vista de acordo com a lei, com a cultura judaica. Esta mulher devia mulher casada, ok? Mulher casada devia total lealdade ao seu esposo. Total lealdade ao seu esposo. Reparem só que, de acordo com a cultura judaica, a forma como os homens ou os maridos olhavam para a sua esposa era já, por mais que ela fizesse, por mais lealdade ela demonstrasse, ela era sempre considerada como naturalmente infiel, desvirtuada e falsa. Este era o olhar que os homens, a cultura judaica, tinham para com as mulheres, ok? Daí Jesus depois, vou só tranquilizar aqui os irmãos, Jesus dar uma ênfase muito grande ao papel da esposa e demonstrar consideração, não é? Acabámos de ler aqui durante o louvor, a quem Jesus revelou, quando as mulheres é que se deslocaram à tumba e tiveram a oportunidade de ver Jesus. Jesus vai perante a mulher samaritana. Porquê? Porque havia aqui um grande complexo, uma grande desonra, digamos assim, para com as mulheres naquele tempo. Então, e tendo esta condição, esta mulher casada, ter esta condição natural de infiel, desvirtuada e falsa, ela mesmo, a sua palavra diante de um juiz não tinha qualquer valor. Esta mulher perante um juiz, mesmo ao demonstrar sua fidelidade, consideração, serviço para com o seu esposo, perante um juiz a sua palavra não tinha qualquer valor. Em todo o seu matrimônio, como é óbvio, lógico, tudo bem, esta mulher deveria ser totalmente fiel no matrimônio. E o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. Então havia aqui uma grande disparidade no tocante aos deveres da esposa e aos deveres do marido. Quantos estão a entender até aqui? Além de tudo, o marido poderia rejeitar a sua mulher por qualquer motivo, mesmo que legalmente não pudesse negociá-la como qualquer outra propriedade, ok?
Já a mulher não tinha qualquer domínio ou hipótese de poder se desvincular do seu matrimónio por iniciativa própria. Ela ocupava uma posição muito inferior à do homem, a mulher casada. Já no tocante ao aspecto espiritual, ela era considerada da mesma forma desigual. Naquele tempo, os homens é que eram os supra-sumos, ou de acordo com esta cultura, o homem é que era o supra-sumo no tocante à espiritualidade. Era considerada desigual. Estava cá em baixo. Legalmente ela era proibida de tudo. E se havia um grau elevado de punição, esse grau elevado de punição era sobre as mulheres. Então, legalmente ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais imagináveis, sujeita também à pena capital. Reparem só que durante as refeições, não é como os dias de hoje, não é como ontem. Tivemos aqui um evento de casais, muito chique, verdade ou não? Quem teve cá? Chiquetérrimo, onde marido e mulher estão frente a frente, trocam carícias, beijos, palavras de amor, mas neste tempo, mulher casada, mulher fiel, permanecia de pé enquanto servia ao seu esposo. Mulher casada, permanecia de pé. Durante as refeições ela era colocada isolada, à parte. O marido simplesmente levantava a sua mão e lá vinha a sua esposa servi-lo. Então, ela não podia também, para além de estar à parte, comia em tempo diferente dos homens. Tinha que comer num tempo diferente, à parte, ao lado dos homens. E ela permanecia constantemente de pé durante a refeição. Já na sua rotina, a sua maior parte do tempo as mulheres tinham que ficar em casa. E para além de estar em casa, janelas, portas, isso eram cobertas para que elas não pudessem ser observadas pelos homens, nem que elas pudessem observar quem estava na rua. Então a própria construção das casas era dessa forma. Eram construídas com grades para que não pudessem ter os rostos vislumbrados, vistos. Tanto as pessoas que passavam cá fora, nem elas pudessem. Então, de certa forma, estavam enclausuradas dentro das suas casas. Já os homens não poderiam dirigir-se às mulheres, porque imaginemos nós, eu passava na rua e dirigia uma mulher casada, eu era condenado e cometia um pecado muito sério, era considerado um pecado muito sério. Ok? E como eu disse anteriormente, visto isso, visto que esta cultura judaica estava bem arraigada nos tempos de Jesus, acho que Jesus, em sua graça e misericórdia, opera de forma maravilhosa no tocante às mulheres, dando a oportunidade de as experimentar e verem coisas fantásticas. E um dos casos, como eu acabei de citar, foi a ida ao túmulo e a revelação de que Jesus tinha ressuscitado. Amém? Dito isto, falando e dando um pouco de um contexto histórico para a mulher casada. Para a mulher casada era fácil a sua vida? Quem desejaria uma vida assim? Mulher? Misericórdia. Agora, se o nível desta mulher casada, fiel, que servia ao seu esposo, ok? Cumpria todas as regras e cultura judaica, já era má, imagina para uma mulher considerada adúltera. Como é que era vista esta mulher que era considerada adúltera? E quero dizer, não sei se mudou muito, mas perante os religiosos ou os crentes nos dias de hoje, parece que a coisa ainda era mais difícil. O julgamento e a mão pesada foi manifesta naquele momento, mas ela mesmo assim não voltou atrás. Cumpriu com aquilo que havia de ser feito. E com esta atitude, Maria, esta mulher, profetiza sobre a vida de Jesus e faz algo precioso naquele momento. E é um ponto de partida que é
bastante cristalino e é uma atitude tomada com bastante ousadia, coragem, discernimento a uma mulher que todas as pessoas que ali estavam reunidas, que todos os cristãos que estavam ali reunidos, todos os religiosos que estavam ali reunidos, a julgaram e a criticaram. Então esta mulher toma essa atitude, e essa atitude era somente para as escravas. As escravas é que normalmente tomariam uma atitude dessas de lavar os pés ante uma refeição. Lembremos que o calçado de antigamente nada tinha a ver com o calçado de hoje. Hoje já descalças o teu sapato e os mais abençoados possivelmente vão soltar algum aroma quando se descalçam, não é? Algum... Verdade? Tem abençoado aí desse? Ninguém se quer manifestar. Eu sei que há. Agora imaginem no tempo de Jesus, em que a proteção dos seus pés não era a melhor. E os pés estavam sujos. E os escravos, as escravas tinham esse dever, essa obrigação de lavar os pés daqueles que iam, dos homens que iriam comer. Então, o que eu quero falar hoje é como marcar a nossa história, tendo em conta a coragem e a ousadia desta mulher, tendo como pano de fundo as circunstâncias nas quais ela o fez, circunstâncias de desprezo, de repulsa, de crítica, de oposição. Se esta mulher considerada adúltera, pecaminosa, teve a oportunidade de o fazer, marcar a história e de ser lembrada até aos dias de hoje, o que é que nós podemos fazer, ou devemos fazer, ou como iremos fazer para deixarmos uma marca nesta história, para que possamos ser bem lembrados. Lembra-te, nós como pais, nós como filhos, nós como cristãos, é nossa responsabilidade deixar uma marca bem vincada nesta terra de quem Jesus é em nós e o que Ele pode fazer através de nós. Amém? É sua obrigação, é nosso dever, não é uma opção para nós cristãos passarmos uma vida vã nesta terra e deixarmos que tudo passe sem deixarmos um marco. Existem pessoas que já passaram décadas nesta terra e que se tu perguntares a alguém qual invenção, que ação, que atitude, que marca essa pessoa tem para com os outros. Diogo, se eu perguntar a alguém sobre a tua vida, será que vai ser evidente, bastante evidente, uma marca que as pessoas vão realçar, uma marca de ti, daquilo que tu havias feito até o dia de hoje? Será que vai existir? Não, o Diogo é um homem que, poxa, cada vez que passa na rua por alguém, prega o Evangelho de Jesus. Poxa, até me sinto envergonhado. Ele começa logo, quer logo cantar um corinho e faz logo apelo à salvação. Pastor Jonas, existe alguém na sua vida que pode chegar aqui e dizer: eu reconheço o Pastor Jonas por esta determinada marca. Marcas evidentes, ok? É um homem de Deus, não vamos falar no superficial, não vamos falar no muito abrangente, vamos falar no específico, ok? No específico. Não, o pastor veste o boleto. Não vou falar nisso. Pastor Jonas, existe, se eu chamar aqui alguém, aleatoriamente, irá destacar alguma marca evidente, específica da sua vida? Possivelmente, não precisa responder. Fábio. Pô, só Fábio? Cada vez que vai ao Pingo Doce é libertação lá. Fui buscar o pão, sai em nome de Jesus. O cara entra no charamanés de Deus na libertação. A Cristina é uma marca que tem muita evidência. Cristina, todo mundo bondosa, amável. Estou a falar hipoteticamente, ok? Não, há uma marca que possa destacar. Não, ela não pode ver um sem-abrigo. Ela quer logo levar para casa. O pessoal lá da casa com quem ela partilha a casa já está com os cabelos em pé. Quer levar o sem-abrigo para casa. Quando entra lá em casa é um cheiro, mas quando sai é um cheiro. Gisele, qual é a marca que as outras pessoas dizem de ti? Qual é a marca que se destaca? Quais são as lembranças que vêm ao de cima da nossa mente sobre o Gisele, da Aline? Quais são?
Quais são essas marcas? Então é necessário, mais do que nunca, no tempo em que vivemos, nos desafios que enfrentamos, principalmente para os nossos filhos, para aqueles que são da casa, nós deixarmos marcas bastante evidentes, porque são as marcas que você grava no coração dos seus filhos, do seu esposo, que vão fazer com que eles se tornem mais fortes lá fora. Não, o meu pai é um homem de Deus, o meu pai é assim, a minha mãe é assim, o meu irmão é assim, os meus irmãos são assim lá na igreja, a minha comunidade é assim. Então são essas marcas, essas evidências que nos vão dar forças para um futuro desafiador. É necessário deixarmos um legado para as futuras gerações. É necessário que no livro da nossa vida se lembrem de nós da mesma forma que se lembraram de Maria. Onde quer que seja que este evangelho seja pregado, nos recordemos desta mulher. Esta mulher vai ser lembrada, vai ser bem lembrada pela sua atitude em meio às circunstâncias que ela estava. Em meio à visão que os demais tinham sobre ela. Independentemente disso, ela deixou a sua marca. Quem nos exalta será Cristo, sempre Cristo, para a honra e glória do seu nome. Quais são as atitudes que nós temos que ter para que sejamos bem lembrados? Ok? Primeira atitude está no verso 3. Então uma mulher, lembro que Lucas retrata como pecadora, chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Então, pessoas que serão bem lembradas são pessoas que fazem grandes investimentos. Pronto, já não é oferta, calma. Não passa o MBWay, o NIB, não. Como se chamava o dono da Delta? Todo mundo lembra-se? Mas o que é que salta mais à vista? É o café ou aquilo a marca que ele deixou no tocante à sua generosidade? É difícil não associarmos a generosidade ou o império que ele construiu à generosidade que ele também teve. É difícil. Eu vou só dar aqui alguns exemplos de pessoas generosas que no mundo atual dá-se pelo nome de pessoas filantrópicas. Filantrópico quer dizer no grego pessoas que amam a humanidade, pessoas que doam com generosidade. São pessoas filantrópicas que a determinado momento da sua vida desejam contribuir para a humanidade, serem bondosas para com a humanidade. Filantrópico no grego significa amor para com a humanidade, generosidade. Então vou-te dar só alguns exemplos aqui. Bill Gates. E ai de si que você pense, mas ele tinha muito, poderia dar muito. Não pense isso. Porque todos nós sabemos que em algum momento da nossa vida nós já tivemos o bastante para abençoar e não abençoamos. Você sabe, quanto mais tem, mais difícil é dar. Você sabe isso, não julgo, ok? Então, Bill Gates, cofundador da Microsoft. Segundo a pesquisa que fiz, diz que aderiu a essa filantropia, tornou-se uma pessoa filantrópica, generosa, começou a doar o seu amor para com a humanidade, no tocante a ser um investidor nesta terra, em 1999. Em 1999, através da sua fundação e de sua ex-mulher, ele começa a doar vastas quantias. E segundo alguns estudiosos e a pesquisa que eu fiz, diz que ele doou 50 mil milhões de dólares. 50 mil milhões de dólares. Mas o mais fantástico no meio disto tudo, sabem o que é? É que ele disse e assinou um contrato com mais 5 ou 6 personalidades que assumiram o mesmo compromisso. É que até ao final da sua vida, sabem o que é que ele vai doar? 99,96% da sua riqueza para a distribuição de vacinas, erradicação da poliomielite,
melhoramento de problemas de saneamento básico nos mais diversos países. Ele vai doar 99,96% da sua riqueza em amor à humanidade. Se isto não causa, possivelmente não te causa grande marca, mas há aqueles que serão supridos, abençoados com esta doação, com certeza irão ser bastante impactados. Estamos a falar de personalidades deste mundo. Mais uma, Andrei Carnegie, é mais ou menos assim. Nascido em 1835. Carnegie foi um industrial escocês que se tornou um multibilionário na indústria do aço. Tornou-se também um filantrópico, amor à humanidade, uma pessoa generosa. Segundo a pesquisa que eu fiz, diz que ele fundou ou edificou 2.509 bibliotecas. Queria instruir o povo norte-americano. Ele queria dar um pouco mais de capacidade intelectual para que todos tivessem acesso a isso. Então, e em outros países também. Ele diz que ele apostou com tudo nos setores da educação e na investigação científica. Doou 350 milhões de dólares para tudo isso. Educação, cultura e na paz mundial. Que homens são estes? Mais uma vez vos digo, possivelmente nós aqui em Portugal estamos bem e não sentimos muito diretamente isso, mas são pessoas que estão a contribuir e que com toda a certeza serão bem lembrados. Warren Buffett, um dos 5 homens mais ricos do mundo, CEO da Berkshire Hathaway. Se estiver a expressar mal em inglês, perdoe-me o meu inglês, mas o meu forte é língua estranha, não sei se você conhece. Este homem em vida já prometeu doar toda a sua fortuna. Toda! Escuta! Não, você não venha dizer, depois de morto. Escuta, há muita família, há muita oposição, prometeu doar toda a sua fortuna em prol de causas sociais. Que homens são estes? Que o mundo contemporâneo lhes chama de filantrópicos, de homens que amam a humanidade, que são capazes de doar tudo. Este homem, até à data da pesquisa, digamos assim, doou 41 milhões de dólares. Quais as suas áreas de interesse ao seu alvo, onde ele quer causar realmente mudança, onde ele quer ser realmente uma pessoa que vai deixar uma marca, uma pessoa que vai ser lembrado. Na área da educação, saúde, no tocante às ameaças nucleares, ele quer ajudar no apoio infantil às comunidades e ao desenvolvimento económico. 41 mil milhões de dólares. Não estudei, não pesquisei se realmente são cristãos ou quais as motivações que estão por trás desta ação, não vi. Mas a pergunta que, como o Telmo não quer calar nesta manhã, é a seguinte: o que faremos nós, pois irmãos, com a maior riqueza que temos dentro do nosso coração? Estaremos nós dispostos a doar tudo aquilo que temos e aquilo que somos em Deus para o que está próximo de nós? Estaremos nós dispostos a sermos bem lembrados como filantrópicos no mundo gospel ou cristão? Estão dispostos a doarem-se, a amarem a humanidade, a contribuírem, não só financeiramente. Homens que serão bem lembrados e mulheres que serão bem lembradas. São homens e mulheres que serão dispostos a partir o gargalo do seu puro nardo e a derramar sobre o Cristo Jesus e a sua obra redentora, a humanidade. Escuta, possivelmente existirão homens e mulheres que já doaram muito mais. Não sei, você poderá ir para casa e pesquisar. Mas em nada se comparará com o sacrifício que Jesus fez numa cruz, que se doou por nós. A pergunta é, se Ele fez por nós, estaremos nós preparados para fazer por Ele? Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22 diz o seguinte: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
que farei eu para herdar a vida eterna enquanto passageiro nesta terra? E Jesus lhe disse: porque me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Na teórica, no conhecimento. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Muitas propriedades. Não foi capaz. Mas por outro lado, Lucas 19, versículo 8 a 10. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem está perdido. São essas pessoas que serão bem lembradas, que deixarão marcas. Escuta, mais que nos lembrarem do nosso nome, será lembrarem-se daquilo que Deus fez através do nosso nome, com o nosso nome. São essas pessoas que vão marcar, que estarão dispostas a contribuir, a ser bênção no reino de Deus, a ajudar para com a humanidade, desenvolvimento da humanidade, levantar os que estão caídos, os que estão famintos, os que estão pobres. São esses homens que serão bem recordados. São pessoas que exercitam a sua devoção, adoração, afeição, dedicação, amor, afeto, com uma expressão de entrega ao senhorio de Jesus. Lucas 10, 41, 42. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, estás tão agitada e preocupada com muitas coisas, mas uma apenas é necessária. Maria escolheu o melhor de todas. Maria escolheu investir. Maria escolheu dar, doar, acreditar. Maria honrar. Maria escolheu deitar, investir tudo em mim. E mais do que o investimento no valor de 300 denários, estava a postura daquela mulher em sua condição. A postura da mulher em sua condição de ter aquela atitude. Aqueles que serão bem lembrados, segundo ponto, são aqueles que sabem lidar também com oposições. Para além de saberem investir no reino, sabem lidar com oposições. E nos dias que vivemos hoje, não estamos a conseguir lidar com algumas oposições. No mínimo, somos abalados emocionalmente, que nos leva a ter um comportamento completamente diferente àquele que era desejado por Cristo. Verdade? Uma oposição, emocionalmente sou afetado. Emocionalmente afetado, não consigo ter um comportamento exclusivo, dedicado. E é o grande problema. Marcos 14, versículo 4 a 5. Olha a oposição que a mulher adúltera teve. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que é este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido. Olha, em meio às oposições, nascem os sabedores e os sábios. Os comentadores, os críticos, os auxiliadores extinguem-se. Aqueles que nos apoiam, há uma extinção. Esta mulher ficou em campo, ficou a jogar 12 para 1. 12 para 1. Para além de estar em baixa numérica, estava numa drástica visão cultural. Então, indignaram-se alguns e entre si diziam: para que é este desperdício de bálsamo?
Porque é que este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se para uma obra de caridade, dar-se para aqueles que necessitam? Poderiam os sabedores, os sábios, os entendidos, os religiosos, os já com 30 anos de cristão, que nasceram no berço, os santos, os puros, os bem vestidos, os que já estão adornados e preparados para subir, para quando vier o Rei da Glória, disseram: podemos doar. E na verdade é um argumento plausível, é um argumento aceitável, verdade ou não? 300 denários poderiam ser doados ou não? Aqueles que estão a passar fome, não tinham nada que comer, que vestir, que beber. Poderiam, sim ou não, igreja? É plausível esta atitude? Sim. Tinha lógica, mas no contexto, não. Havia algo mais santo, marcante, desejável por Cristo Jesus a ser feito naquele dia, naquela casa. Daí nós temos que orar, jejuar antes de decidir, para que a vontade do Senhor seja feita e não seja tida em vão na terra e nos céus. Podíamos ter vendido. E esta foi a leitura que os seus opositores fizeram. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10 a 12 diz o seguinte: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E têm seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Sabes tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icónio e Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Fui perseguido em Icónio, Derbe e Listra, mas o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Faz parte da nossa vida, meu irmão, a perseguição. Porque a sua posição vai se destacar das demais. Se não houver oposição, algo estranho está a acontecer. Porque num mundo corrupto, afundado em lascívia e em pecado, o destaque tem que ser nós. O único que não vai falar palavrão na roda dos escarnecedores, se você se sentar, vai ser você. Na reunião de equipa, onde o dono da empresa, ou o chefe, vai dizer que você tem que mentir, fazer, pôr menos peso. Quem trabalha na área fabril sabe o que eu estou a falar. Na produção fabril, coloca menos 10 gramas, 10 gramas em menos 5.000 sacos, dá uma poupança de... Eu trabalhei nessa área e sei o que estou a falar. Você vai ser o único que vai dizer: não, eu não vou fazer isso. E vais ser perseguido, vais ser ameaçado, mas a tua postura tem que se manter. Vais ter que manter constante, permanente, em meio às oposições. Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34 diz o seguinte: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Ninguém acusará. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Seja maduro. Saiba lidar com as oposições em meio às suas convicções. Saiba lidar com as oposições em meio às suas convicções. Se é para fazer o bem, se é para falar a verdade, se é para permanecer santo, longe do pecado, permaneça. Permaneça. Pessoas que deixam marcas, você vai marcar os seus filhos. Vai marcar a sua geração, vai marcar as gerações futuras. Seja um homem que marca a história. Seja alguém que seja bem lembrado pelas suas convicções em Cristo Jesus. Atos 4, 18 a 20 diz o seguinte: então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julgam diante de Deus. Julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que
temos visto e ouvido. Vocês morrem se saem daqui e vão pregar sobre Jesus Cristo. Desculpem, mas não podemos. Há algo mais forte que está dentro de nós, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Corriam risco de vida, mas mesmo assim não se calaram. Correram risco de vida, mas mesmo assim não se calaram. Serão as críticas que fazem em relação a nós maiores do que isto? Serão as críticas que fazem, ou as oposições que nos fazem nos dias de hoje maiores a isto? Com toda a certeza que não. Terceiro ponto, para terminar. Pessoas que serão bem lembradas, ou que deixarão marcas nesta terra, são pessoas que fazem o seu melhor. O seu melhor. No secreto ou em público. O problema do nosso, muitas vezes, como pessoas, é que queremos fazer o melhor em público. Quando a semente deve ser lançada em particular. Em tudo aquilo que você faz, você tem que fazer o melhor. Sejam fiéis aos vossos servos, escravos. Sejam fiéis aos vossos senhores. Para que os vossos senhores possam ver, através da vossa servidão, o quão fiéis são ao vosso Senhor, que está nos céus. Mateus 25, 37 a 40 diz o seguinte: então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos à nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que me fizeram. Eclesiastes, o rei Salomão prega com base no seu historial de vida. E já no final da sua carreira de vida nesta terra, ele prega o seguinte, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Põe todo o teu empenho. Escuta, um rei que não precisava de mexer qualquer palha. Um rei que era só estalar os seus dedos e um copo de água aparecia à sua frente. Era só ele desejar algo. Acontece normalmente com as grávidas. E logo quando o esposo está a pousar a cabeça sobre o travesseiro, estou com desejo de um Big Mac. Meu Deus, lá tem que ir buscar o Big Mac. Agora não, o Uber Eats é de Deus. Mas quando vem aqueles desejos mais estranhos, não é? O rei Salomão era só estalar os dedos. Mas ele prega para nós no livro de Eclesiastes e diz o seguinte: põe todo o teu empenho em tudo aquilo que fizeres. Em tudo aquilo que fazes, coloca empenho. Não para que sejas exaltado pelos homens, mas aquele que reina lá nos céus possa ver. Possa entender que é com bastante empenho. Vou colocar o púlpito em cima do altar. É com empenho. Na hora certa. Vou retirar. Com empenho, vou louvar. Vou ensaiar. Com empenho. Não para que a equipa veja, me possa elogiar, mas que Deus está sentado no trono, possa ver. Vou para a oração, é para estar cá. Vou com empenho, vou colocar todo o meu empenho, prazer, esforço, dedicação naquilo que eu vou fazer. Ninguém na igreja está a ver. Estou eu lá no cantinho a orar. Coloca todo o teu empenho. Estou a servir na cafetaria. Coloca todo o teu empenho. Estou a enviar um e-mail do trabalho. Coloca todo o teu empenho para que os próximos, as pessoas possam ver que é Cristo que está em ti. Escuta, é do ser humano às vezes a dificuldade de controlar as suas emoções e depois, consequente, as suas ações não serem de acordo com aquilo que nos é ordenado e a vontade de Deus. Verdade ou não? Estou emocionalmente afetado. Muita gente não tem controle emocional e se manifesta pela sua postura física, facial. É verdade. Acontece. É normal. Acontece. Não desesperes por causa disso. Mas nós sabemos em quem temos crido, que Ele tem a capacidade de nos instruir, tem a capacidade de nos influenciar espiritualmente a sermos boas pessoas. Coloca todo o teu empenho, pois lá no mundo dos mortos já não vais ter a capacidade de o fazer. O rei Salomão diz assim: coloca hoje todo o teu empenho. Se queres ser bem lembrado, a partir de hoje, a partir do momento que vais ficar de pé, vais colocar todo o teu empenho na oração, no louvor, na adoração, na comunhão.
no teu trabalho, todo o teu empenho, pois lá no mundo dos mortos, por outras palavras, quando morreres, já não tens essa capacidade. Aqueles que eram para tu influenciares, estavam destinados à tua vida, aqueles que eram destinados para você fazer algo, contribuir, era proposto, era propósito, era chamado, mas não, você não fez com gozo, com prazer, você não se empenhou, você não se dedicou, não deixou nenhuma marca nas 10 pessoas. Abençoado o homem que colocou todo o seu empenho a pregar para Billy Graham. Abençoado o homem que pregou e levou à salvação de Jonathan Edwards. Abençoados homens que pregaram e instruíram grandes missionários que estão hoje em vários continentes onde a perseguição é intensa. Abençoados homens que deram todo o seu empenho a educar, a instruir para que outros possam vir a Cristo. Homens bem lembrados são aqueles que investem, são aqueles que se dedicam, são aqueles que ensinam, são aqueles que se amam, são aqueles que estão juntos. A corda vai quebrar. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Olha o milagre a acontecer aqui. Vem cá. Bem lembrados, estes irmãos outrora amavam-se, hipoteticamente falando, ok? E eles falavam entre si, falem entre si, abraços e tal. Eles abraçavam-se, amavam. Mas as circunstâncias da vida, do ministério, o cara canta melhor que o outro por algum motivo deixou o seu coração contaminar, falhou num dó, num ré, e eles separaram-se. E agora já pelas costas. Mas os que serão bem lembrados vão fazer o quê? Calma. A corda que um dia foi forte foi rompida pelas circunstâncias da vida. Mas irá existir alguém que irá novamente ajudá-los na reconciliação. E o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, quem canta melhor, quem canta pior, nada é tido em conta no céu, porque aquilo vai ser cantado no céu é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E esses serão os homens e as mulheres que serão lembrados para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé, homens e mulheres que querem deixar uma marca nesta terra e querem ser lembrados para todo sempre através daquilo que Cristo fez através das nossas vidas. Quantos aqui desejam ser lembrados por tudo aquilo que Cristo irá fazer através das nossas vidas? O Manuel, o Joaquim, a Tânia, a Sofia, o Rodrigo serão... Eu lembro-me deles. Foram homens que foram usados poderosamente. O Manel levou-me à salvação. A Sofia trouxe-me provisão. O Joaquim libertou-me através do poder do sangue de Jesus. Quantos querem ser bem lembrados? Sair da mesmice, da rotina da vida e passar a ser crentes ativos, crentes cheios do poder do Espírito Santo e deixarem marca nesta terra. Serem lembrados como um pai de família, mulher de família, um bom filho, um bom sonoplasta, um bom levita, um bom líder, um bom pastor, um bom obreiro, um bom líder de grupo de vida. Serei bem lembrado para a honra e glória de Deus. Amém.